Alô, queridos amigos, mais um fato para que você possa repensar descrito na Bíblia. Nós vamos falar sobre Acã, Safira e Ananias, três personagens citados nas Escrituras Sagradas. Eu fico muito contente com a sua participação. Curte-nos, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. De acordo com a palavra, e está escrito, dê a César o que é de César. Você já deve ter ouvido isso. Dê a Deus o que é de Deus. Você ouviu já isso. Então hoje vamos narrar duas punições impostas por Deus a três pessoas que foram negligentes na obra do Senhor. Vamos falar de três pessoas: Ananias, Safira e Acã. Vamos então discorrer sobre esse assunto. E para começar, digo que o dinheiro foi a mais bela invenção humana, porém é a raiz de todos os males. O dinheiro causa mal. Temos motivos bíblicos escritos dentro da Bíblia, a qual nos serve de grandes exemplos. No caso em questão, um dos alvos dos comentários bíblicos chama-se Judas, que vendeu a humanidade por 30 moedas de prata. Simplesmente vendeu. O preço de 30 moedas de prata jogou a responsabilidade de salvar a humanidade nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo. Também de acordo que dizem que todo homem tem um preço, mas o preço de salvar a humanidade foi com o sacrifício e a dor do Filho do Homem, Jesus. Com base nos relatos bíblicos, os casos mais notórios de pessoas mortas diretamente por Deus, ou melhor, pela intervenção divina imediata, foram profanar ou roubar as coisas consagradas a Ele. O que é dele é dele. O que Ele manda fazer tem que ser feito. Agora eu pergunto, será que Deus necessita de dinheiro destinado a bens ou a valores? Deus é descrito como uma pessoa autossuficiente, o Criador e dono de tudo que existe, o que significa que Ele não depende de recursos humanos para existir. Agir ou sustentar a sua obra, Ele não precisa disso. Deus não precisa de nada de ninguém. A Bíblia, ela afirma que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está escrito isso aí lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 36. E reafirmo que a necessidade é humana. Então eu dou como exemplo ofertas e dízimos que não servem para suprir uma falta em Deus, mas são formas de os fiéis expressarem adoração a Ele através de dízimo, oferta, gratidão e o apoio à obra de Deus na terra para que você possa manter. Deus valoriza a intenção do seu coração. Ele valoriza a sua obediência e não o valor material em si que você doa. Doar com alegria é visto como uma forma de demonstrar que o amor ao dinheiro não pode dominar a vida das pessoas. Tem gente que é avarento, só pensa em dinheiro, ganhar e guardar. Então vamos começar por Ananias e Safira. Neste caso, Ananias e Safira, onde está o fato que está escrito isso sobre eles? Está escrito em Atos 5, no verso 1 ao 11. Mas pela leitura de Atos, como falei, esse casal da igreja primitiva vendeu uma propriedade suas e mentiu ao Espírito Santo e aos apóstolos. O que eles fizeram? Eles reteram parte do valor para si, enquanto fingiam que estavam entregando todo o montante da oferta, como oferta. Eles tinham prometido isso, entregar tudo. No bom entendimento e da pior forma, eles morreram instantaneamente após serem confrontados por Pedro, pois o seu ato foi interpretado como uma mentira contra Deus e apropriação do que era sagrado, e mentiu também ao Espírito Santo.
Pois bem, eu vou ser mais didático e pragmático neste fato. Deus puniu Ananias e Safira com a morte porque eles mentiram, vou repetir, deliberadamente ao Espírito Santo, o que não pode acontecer. E a igreja fingindo doar, para a igreja fingindo doar todo o valor da venda da propriedade que eles tinham, enquanto retinham parte para si. O pecado foi a hipocrisia e a tentativa de enganar a Deus, por vaidade, prejudicando a pureza da igreja primitiva, que era muito séria naquela época. O que você falava, você tinha que cumprir. Então vamos comentar os pontos-chave sobre esse episódio. O fato mais marcante começa com a mentira contra o Espírito Santo. Isso não pode acontecer. Pedro enfatizou que o casal não mentiu aos homens, mas ele mentiu a quem? A Deus. E eles agiram com simulação, querendo parecer que eram pessoas generosas, assim como Barnabé, sem o serem de fato. Foi uma realidade vivida e uma demonstração que a mentira queria prevalecer. Mas vamos olhar para a realidade. Neste caso, tal punição não se aplica a Deus de eles não entregarem todo o valor recebido pela venda. Bem claro. Até porque Deus, ele não precisa de dinheiro. Deus, ele não se agradou com a mentira do casal. Talvez, pense bem no que eu vou falar agora e nessa alternativa. Talvez se eles fossem mais objetivos e dissessem que queriam ficar com parte da venda, eles não seriam punidos. Deus só queria a sinceridade, a transparência, aonde a mentira foi o quê? O grande motivo para eles terem o quê? Levarem vantagem sobre a igreja. Não precisava dizer, olha, eu quero ficar com parte, simples. Naquela época, sempre e com muitíssima propriedade, era muito importante a sua santidade lá na igreja primitiva. A igreja nascente era marcada pela unidade e sinceridade naquela época. O engano de Ananias e Safira agiu como um fermento que poderia corromper toda a comunidade. E assim, a denúncia de Pedro e o agir de Deus justificava o corte do mal pela raiz. Eles estavam mentindo descaradamente, tentando enganar. O que vemos foi o julgamento da hipocrisia pelo casal. É isso que foi julgado, onde Deus demonstrou zelo pela santidade e mostrou que Ele sonda os nossos corações, Ele sabe. Foi uma punição severa para estabelecer temor, seriedade, honestidade diante do sagrado e a autoridade que a igreja primitiva tinha naquela época. Mas tem um detalhe interessante nessa história. E torno a falar que Ananias e Safira não era obrigado a cumprir com o valor total que poderia ser destinado à igreja. Não era obrigatório. Tanto que Pedro deixou claro que a propriedade era deles e o dinheiro também eram deles. Assim sendo, o pecado não foi a retenção do valor, não foi a retenção do dinheiro, mas a mentira sobre a doação total. Mas o fato, como disse, foi o casal dizer aqui que essa doação total dos valores da venda daquela propriedade era vista que o casal reteve parte dos valores. Insisto, para que entendemos bem, que bastasse dizer, olha, eu vou doar somente uma parte, tá bom? E a outra parte eu vou reter para meu benefício. Simples, não? É muito simples. Mas insistiram que estavam vendendo, entregando tudo. Se você se apresentar diante de Deus e ao Espírito Santo e mentir, é de uma gravidade muito grande. A história serve como um aviso solene sobre a gravidade
da hipocrisia e a necessidade de integridade na caminhada cristã que você tem. Então, amigos, é nos pequenos detalhes que erramos muitas vezes, nas coisas banais e simples. Já no caso de Acã, que veremos agora, mostra Acã descrito lá em Josué 7. E é um outro fato marcante para quem dá valor à vida. Você tem que dar valor à sua vida. Embora não tenha morrido instantaneamente pelo raio de Deus, ele foi punido com a morte por uma ordem divina. Acã foi punido. Acã roubou objetos preciosos, consagrados, que foram retirados da onde? Lá de Jericó. Eu disse, ele roubou. Esses materiais eram o quê? Uma capa, prata e ouro, e que deveriam ter sido destruídos ou entregues ao tesouro do Senhor. Que foi isso que causou a derrota de Israel, que Deus se irou naquela época. Por sua causa, Deus puniu o seu povo. Novamente, sendo mais didático no caso de Acã, a passagem relatada lá em Josué 7, ela é frequentemente citada para ilustrar que o pecado não é apenas um assunto privado, mas pode afetar toda uma comunidade. O pecado tanto não é privado. O pecado não é privado. Que temos como exemplo que Adão e Eva puniu toda a humanidade por um erro, por uma coisa grave, que foi grave para Deus. A punição severa sobre Acã e a sua morte de seus filhos e a destruição de seus bens serviu como o quê? Como um lembrete didático da santidade de Deus e da necessidade que nós temos a obediência total a Deus, especialmente no início, quando estava na conquista da terra prometida. Fato quando isto aconteceu. A confissão de Acã, feita após ser descoberto, destaca a gravidade de tentar esconder pecados perante Deus. O homem é assim. O homem culpa às vezes Deus pelos seus erros. Resumidamente, por fim, Acã foi punido com a morte por Deus e posteriormente ele foi apedrejado e queimado junto com a sua família e seus bens no vale de Acor, por ter desobedecido diretamente uma ordem divina durante a conquista de Jericó. Bem explicado. No caso com o pecado de Acã, o que aconteceu aí? O que envolveu? Envolveu cobiça, o furto e ocultação de despojos que deveriam ser levados, entregados e sagrados a Deus, que resultou em graves consequências para toda a nação de Israel. Mas vamos para mais um detalhe. Em João, no capítulo 10, verso 10, assemelhando ao caso de Ananias, Safira e Acã, a Bíblia menciona a palavra o ladrão. Neste caso, se referindo a Satanás ou falsos líderes. Mas os casos acima referem-se a indivíduos específicos que se apropriaram do que eram consagrado a Deus. Aquilo, se apropriaram de uma coisa que eles não deveriam. Portanto, temos exemplos muito graves, muito grandes. E essa demonstração é o quanto a seriedade naquela época da igreja primitiva levava as coisas corretamente. Você não pode mentir a Deus, você não pode mentir ao Espírito Santo. E Acã, ele roubou, ele confiscou para ele bens que deveriam ser devolvidos para Deus, para o sagrado, e ele assim não o fez. Amigos, obrigado por você estar conosco. Eu espero que você se alegre, que você continue curtindo, compartilhando o nosso canal, inscrevendo-se, fazendo comentários. Faça comentários. Entra lá, faça comentário, dá um like de positivo. E se você não gostou, dê um like negativo, não tem problema nenhum.
Nós estamos aqui no intuito de levar a palavra. E eu sei que a palavra não incomoda quem é de Deus. O meu muito obrigado e fiquem todos com o Senhor Jesus. Amém?